salve progressistas, Clayson! Hoje no Dia dos Professores com a triste incumbência de falar a respeito do comentarista de filosofia e ex-astrólogo, o professor Olavo de Carvalho. É tipo de desserviço, né, que um professor pode fazer. Mas é aquele negócio, como você bem sabe, a essa altura do campeonato você já deve saber que o Olavo de Carvalho inventou uma mentira falsa a respeito do livro de Fernando Haddad. E aí o que aconteceu? Foi lá a Folha, cara, a Folha de São Paulo, publicando lá na sua primeira página, falando a respeito do Olavo. Não é verdade que livro de Haddad incentiva sexo entre pais e filhos? E aí outros órgãos de comunicação também dizendo, olha, tá tudo errado, cara. O Olavo de Carvalho está mentindo. E aí o que aconteceu? Ele teve que se retratar e teve que dizer, olha, de fato eu escrevi na correria, mas na verdade não é bem assim, não está escrito isso no livro do Haddad. Depois disso ele começa uma interpretação das mais ridículas, das mais toscas que eu já vi em toda a minha vida a respeito da escola de Frankfurt. Eu quero dizer para você uma coisa importante. O Haddad, ele é frankfurtiano. Não sei hoje, né? Mas naquela época, década de 90, foi uma moda até muito grande. Não foi só no Brasil, não. O mundo todo entendendo as propostas teóricas da escola de Frankfurt. E realmente foi um boom muito grande. Hoje fala-se menos, vamos dizer assim, né? Também hoje o pensamento está mais pulverizado, surgiram novos pensadores, a gente não precisa mais ficar restrito ao que seria uma escola, e aquela escola ditaria regras para o pensamento. Isso hoje não existe mais, o conceito escola de Frankfurt não existe mais. Agora, isso não, de alguma forma, né? Isso não desabona os pensadores da escola de Frankfurt, e isso também não desabona a existência de uma escola que fale sobre filosofia dentro de uma linhagem, digamos assim, de pensamento, que no caso deles, como nós sabemos, são pós-marxistas, falam a respeito das suas ideias filosóficas em cima de uma linha progressista, e a gente sabe que hoje não necessariamente isso é uma obrigação. Você pode tomar conhecimentos de várias áreas, vamos dizer assim, e de alguma forma você utilizar esse conhecimento para que você possa construir novas ideias, novas propostas. A gente sabe que a escola de Frankfurt tinha uma postura ideológica um pouco mais rígida, e hoje essa postura ideológica ela está não só mais flexível, como ela se dissolveu em alguns pontos. Então hoje a gente falar de esquerda de um ponto rígido, falar de direita de forma rígida, no momento em que nós estamos vivendo é completamente sem sentido, porque hoje realmente os espectros de alguma forma se ampliaram, né? E quando a gente coloca uma coisa muito específica, a gente está reduzindo esse espectro, a gente está de alguma forma num pensamento reducionista que não contribui em nada para a filosofia tal como ela é vista hoje. Por outro lado, é necessário a gente exaltar aqui que lá nós tivemos grandes pensadores e grandes ideias. O próprio Haddad é um cara que estudou muito Habermas, né? Ou Habermas. Até a gente tem aqui eu tenho aqui um livro que eu demorei, cara, para entender esse livro do Habermas, que é a teoria do agir comunicativo. Vou mostrar para você como aquele professor o professor lá do Brasil Paralelo mostrou o livro para mim. Ele mostrou o livro para dizer que o livro era grosso. Aí, professor, eu esqueci o seu nome, mas eu vou colocar aqui em algum lugar. Professor Zacarias, né? Professor Alface. Ele disse que a única contribuição dos árabes na Europa era a palavra alface. Então tá aí, ó. Habermas. Um livro difícil, complicado, e que a gente sabe que o Haddad é muito fã. Habermas, obviamente, como você bem sabe, está lá dentro da escola de Frankfurt. E nós, hoje, entendemos as coisas de uma forma mais ampla. Não sei, cara, não sei qual é o pensamento atual do Haddad, mas a gente sabe que, e eu acompanhei, a gente que tem quase a mesma idade, nós acompanhamos tudo isso juntos. Eu descobri, inclusive, a escola de Frankfurt no final da década de 80, né? Início da década de 90, e dali em diante a coisa realmente mudou para mim, para valer mesmo, muitas coisas aconteceram. E o que eu tenho a dizer para você a respeito dessa situação toda é que, cara, é assim assustador ver o Olavo de Carvalho
interpretar Horkheimer, cara. É assim, é assustador. É assustador. O Olavo, ele se auto-intitula filósofo, né? Ele é autodidata. E eu acho que esse é um grande problema. Você, quando você é autodidata dentro da filosofia, quando você não tem referência nenhuma do ponto de vista acadêmico, você não consegue concatenar suas ideias de forma a tirar esse calor, e o Olavo tem um calor gigante ideológico em cima, para que você possa ver as coisas de uma maneira mais flat, para que você possa entender as coisas do jeito que elas são. Porque muitas vezes, e isso fica claro no Olavo de Carvalho, o autodidatismo dele esbarra nessa dificuldade que ele tem de entender as coisas fora do espectro ideológico. E eu quero dizer para você, eu vou fazer um vídeo aqui como eu conheci o Olavo de Carvalho. Eu não sei qual que é a tua história com relação ao Olavo de Carvalho, mas com certeza eu devo ter conhecido o Olavo bem antes de você. Muito, muito provavelmente. Porque eu conheci o Olavo de Carvalho no começo. Então, se você é um cara que acompanhou o começo do True Outspeak, talvez então a gente tenha conhecido o Olavo de Carvalho juntos. Mas muitas pessoas foram conhecer o Olavo de Carvalho alguns anos depois. O que eu quero dizer para você é que esse autodidatismo, quando esbarra nesse pendor ideológico muito acirrado, você tem uma distorção gigante. Então é assim assustador ver o Olavo interpretar o Horkheimer, insistir nisso, porque ele já abriu mão, ele já se desculpou, disse que leu muito rapidamente o livro do Haddad e que ele estava errado. Porém, e aí ele vem então querer tentar de alguma forma arrumar essa situação ridícula que ele passou, porque aí é o Brasil inteiro, os jornais todos, todo mundo dizendo que não está isso lá e que não tem nada a ver o que ele está falando a respeito do livro, né? Então, para tentar arrumar, ele tenta dar essas voltas falando a respeito da escola de Frankfurt e do Horkheimer. Eu quero dizer para você que todas as vezes que o Olavo de Carvalho vai falar a respeito da escola de Frankfurt, é assustador o nível de ignorância e desconhecimento do Olavo de Carvalho a respeito disso. É assustador. E é impressionante o quanto ele tenta incutir no pensamento da escola de Frankfurt o pensamento dele, né? A ideia dele sobre o mundo, a cosmovisão dele sobre as coisas que ele entende que é o mundo. Então, assim, uma coisa fica de aprendizado nesse ocorrido de ontem. Se nós tivéssemos tido esse tipo de tolerância zero para cada merda que o Olavo de Carvalho falava, as coisas hoje seriam muito diferentes. Muito diferentes. Sabe, se a gente tivesse confrontado as mentiras, essas interpretações completamente desonestas do Olavo de Carvalho, se a gente tivesse colocado isso desde o começo, primeiro, ele não seria endeusado hoje, né? Porque essa história de Olavo tem razão, uma das coisas mais ridículas, mais anticonhecimento que eu já vi na minha vida. Olavo tem razão. Em segundo lugar, a gente não teria a implantação de tantas mentiras a ponto de a gente ver Foro de São Paulo sendo colocado em horário eleitoral como uma verdade absoluta, né? Como se não houvesse, por exemplo, na época da ditadura, grupos que reuniam os ditadores, né? Tinha um grupo aqui na América do Sul que reunia todos os ditadores aqui, militares. Então, é o Foro de São Paulo dos militares. E o que a gente mais vê são grupos de presidentes e grupos políticos no Brasil, aliás, no mundo, né? Na Europa, na América do Sul, enfim, a coisa mais comum do mundo. Mas o Foro de São Paulo, por ser de esquerda, ele tem realmente... Ah, mas os caras deram dinheiro, Clayson, para as ditaduras esquerdistas do mundo e da América do Sul e da América Latina, não sei o quê. Cara, soma tudo, velho. Pega esse dinheirinho do BNDES aí. Eu não sou a favor, não, cara. Eu sempre fui contra. Não sei se você acompanha o canal aqui. Sempre fui contra o PT ficar dando dinheiro por questão ideológica. Isso é uma babaquice. Isso aí deveria ser proibido, né? O PT tinha que ser impedido de fazer isso. Eu não sou a favor, certo? Mas soma tudo isso, todo esse dinheirinho do BNDES que o PT distribuiu aí para os países. Soma tudo isso e pega o valor, por exemplo, só um valor que os Estados Unidos forneceu, por exemplo, para a guerra no Afeganistão, de onde lá saiu o Osama Bin Laden, quando os Estados Unidos deu dinheiro lá. Soma isso. Os Estados Unidos gasta na faixa de trilhões com guerra, cara.
Trilhões, trilhões. Então, assim, vai ver o que a Alemanha já fez milhares de vezes, Inglaterra, França. Então, assim, países darem dinheiro para outros países por interesses pessoais, isso aí, cara, isso é a coisa mais comum do mundo. Então não venha também querer dar um cavalinho de pau aqui, não venha querer me fazer de idiota, entendeu? A ponto de vender isso como uma coisa, é o PT, é a esquerda. Não, cara, esse é o sistema político que nós estamos inseridos. Estados Unidos faz isso a rodo e faz muito mais, é lógico, muito mais rico que a gente, né? Com muito mais grana, e muitos outros países europeus fazem e sempre fizeram isso. Vai lá na guerra da Síria, vê se é só a Síria que tá lá nessa guerra civil, se é só a Síria que promoveu essa guerra civil. Claro, o começo foi aquele ataque do presidente sírio naquela manifestação. Beleza, cara, mas o que eu quero dizer para você, quem está por trás disso tudo? Você vai perceber que é um jogo de interesses que não tem tamanho. Então, a verdade é que se desde o começo as ideias do Olavo fossem combatidas com a verdade, nós não estaríamos nessa situação que nós estamos vivendo hoje, cara. Porra, eu sempre esqueço. Tá aqui, pô. Caramba, olha isso aqui. Pedir like, sininho, inscrição. Vou até colocar de volta aqui. Por favor, cara, faça isso. Dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho.